Amém? Minha família não é perfeita, mas nós decidimos seguir o caminho de Deus. Amém? E todos os dias nós estamos aprendendo e decidimos a ser casados para sempre. Amém? O amor, ele não é um sentimento, ele é uma pessoa. Ele é Jesus, ele é o Espírito Santo de Deus. E o amor, ele é uma decisão. Amém? Só que o tema da palavra hoje não é tanto essa área aqui. O tema da palavra hoje é a ação das trevas espirituais. Amém? Abra sua Bíblia aí comigo em Êxodo capítulo 25. Esse é um texto que eu peguei à parte, só para nós ter uma base até o final dessa mensagem. Amém? Êxodo capítulo 20, versículo 5. Todos encontraram? Glória a Deus. Amém. Quero falar um graça e paz para o pessoal que está conectado também na live. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Fica conectado com a gente, tá bom? Que hoje essa palavra vai mudar a nossa vida, vai trazer uma libertação. Amém? Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam. Amém? Forte, né? Isso aqui é só para nós entender. Agora lá em Provérbios, capítulo 26, versículo 2 e 3. Capítulo 26, versículo 2 e 3. Eu sempre falo para as pessoas que eu conheço, que Deus me dá a oportunidade de evangelizar, né? Meu irmão e outros, eu falo, ó, no discipulado, né? Eu falo, não ache que eu sou perfeito. Eu já preparo ele. Amém? Eu não sou perfeito. Eu estou igual você, procurando ser melhor todo dia. Porque se o seu discípulo, ou se as pessoas olhar para você como uma pessoa perfeita, ou se você tentar ser isso, você não vai conseguir. E essa pessoa vai se desapontar com você. É por isso que muitos na igreja, às vezes, desanimam. Ah, mas o meu discipulador falou uma coisa que eu não gostei. Irmãos, ninguém é perfeito. Amém? E eu já preparo os meus discípulos. Ó, olha para mim, eu sou humano, tá? Eu não vou te agradar todo dia. Vai ter dia que eu vou fazer uma coisa errada e você vai olhar para mim e vai achar que eu não sou digno de te dar uma palavra. Amém? Mas quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Glória a Deus, tem gente salva aqui. Obrigado, Pai, por não levar pedrada. Vamos lá, capítulo 26, versículo 2 e 3. Como o pássaro que foge e como a andorinha a voar, assim a maldição sem causa não pega. Vou ler o 3 também. O chicote é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas dos tolos. Amém? Dos desobedientes. Amém? O pai corrige o filho que ama. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Efésios 5, 8. Amém? Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. 1 João 5, 19. Irmãos, nós somos filhos de Deus. Amém? Só que este mundo onde nós vivemos hoje, ele está sob o poder do maligno. Você pode ver que quando a gente sai nas ruas, ou vai para o trabalho, ou vai para a escola, ou para a faculdade, a gente encontra situações que querem nos tirar da presença de Deus toda hora. É toda hora, irmão. O diabo, ele não lê o nosso pensamento, mas ele nos observa e descobre o que nós mais gostamos. Amém? O inimigo, ele pega a sua palavra, ele não lê seu pensamento, ele não conhece o seu coração, mas o que você fala, ele pega e leva diante de Deus isso. Ele leva diante de Deus.
E se você não se arrepender disso, ele chega lá diante de Deus, o nosso advogado, que é Jesus, está à direita de Deus, né? E chega lá, ó, João falou que o filho dele não presta. Ele leva lá, Deus como justo juiz, o João não se arrependeu, o advogado não confessou para o advogado fica calado, e o diabo sai e começa a fazer confusão na cabeça da criança. Amém? Ou na cabeça do esposo, né? A esposa fala, você é um nada, você não presta. Ou na cabeça da esposa, né? O esposo que maltratou a esposa falou, eu não te amo, maltrata ela durante o dia. Aí o inimigo vai lá, começa a trabalhar, entendeu? Naquilo, começa a trabalhar na cabeça da criança. E se o pai não se arrepender e começar... Minha esposa, ela fez um estudo com Augusto Cury, meu amor, que para cada palavra negativa a gente tem que falar 10 positiva. O curso Paz para toda a Vida, que ela fez. E aí, para cada palavra negativa, a gente tem que falar 10 palavras positivas, o contrário daquilo. Olha só o poder da palavra negativa. Entendeu? Porque a palavra negativa, nós temos, o nosso cérebro, ele capta mais dados negativos do que positivos. Ele pega aquele não presta e guarda aquilo lá, ó, e fica moendo. E o diabo vai, você não presta, e vai, e vai, e vai. Só que as boas, às vezes a gente não guarda. Então, para cada palavra negativa, tem que falar 10 positiva. Irmãos, isso é espiritual e isso é muito forte. O nosso meio, os lugares físicos onde vivemos e habitamos estão constantemente sob a influência do maligno. São 7 montanhas de poder, 7 pilares ou 7 áreas que atuam no mundo. Artes, né? Na área da artes, né? A gente também pode ser influenciado na área da arte, entretenimento, jogos, né? Televisão, computador, mídia e comunicação, jornais, etc. O jornal hoje você vai ver, é pouca verdade. De 100 notícias, a maioria é contra o governo, né? É manipulando as pessoas, querendo mudar a nossa ideia, de acordo com o que eles querem, com o objetivo deles, né? Nunca vivemos um tempo tão difícil, né? E se você não tiver na palavra, nós não conseguimos. É difícil, irmão. Se você não estiver lendo a Bíblia, você é enganado mesmo, manipulado mesmo. Só quem está na palavra e conhece a verdade que não deixa ser manipulado por este mundo. Amém? Economia e negócios, né? Dinheiro, né? O amor ao dinheiro, né? Tem gente que não tem tempo para a família, não tem tempo para os filhos, para a esposa, né? E isso vai causando problemas, vai distanciando, né? Negócios, né? Às vezes a gente se depara diante de uma situação em tirar proveito de alguém. Isso também está trazendo problemas espirituais. Educação, né, ciência, já tentaram implantar a ideologia de gênero, né? A ciência tenta tirar, né, da nossa ideia que Deus criou o mundo, né, e que o mundo foi evoluído, tal, do meteoro que caiu, né? Só que eu não vou entrar em detalhes nessa área, mas para você ver o tanto que o mundo, ele tenta tirar Deus de cena. Tirar Jesus como Senhor e Salvador. Tirar Deus da família, né? E ele tenta toda hora, porque o nosso ego, o nosso problema é o ego. Esse é o pecado de Adão, né? A Eva, ela foi convencida a comer o fruto, porque o diabo falou bem assim: se você comer desse fruto, você vai conhecer o bem e o mal. Olha onde ele ganhou Eva. Aí Eva, então eu vou comer. Aí é que está o problema, irmão. O diabo, ele nos conhece
E Ele sabe aonde nós podemos fracassar. Então, você sabe o seu ponto fraco. Você tem que estar com sua esposa, com sua família, sempre unido, orando juntos, para poder vocês bloquear esses ataques do Satanás. E cada casal, cada família tem um ponto fraco. E você tem que tampar aquela brecha. Igreja, religião, né? Tem muitas seitas, né? A gente conhece aí, a internet está cheia disso, né? A gente tem que tomar cuidado com o que os nossos filhos estão assistindo, com o que nós mesmos assistimos, né? A manifestação de forças malignas pode acontecer por meio de territórios, corpos e animais. Amém? Isso é forte, como eu li lá em Êxodo, né? Pecado geracional, né? Às vezes o seu pai, ou sua mãe, ou seu avô, né? Pecou lá atrás, né? Vivia traindo a esposa, não consertou, não conheceu Jesus, né? Não se arrependeu, não quebrou a maldição, e isso vem acompanhando a família. Às vezes você vê famílias que o histórico é depressão, não é verdade? Depressão, tristeza, as pessoas se enforcam, né? Eu conheço família assim, e a gente fica até assustado, né? Falei, mas como? O pai, a mãe, o irmão, e tudo com problema de depressão. Pecado geracional. E se essa pessoa não conhecer Jesus, não tiver alguém que esclarece isso para ela, ela morre também. O inimigo convence ela a se matar, a destruir a própria vida. Vamos entender isso aqui, lá em Marcos capítulo 5. Amém? Pode abrir sua Bíblia, se tiver aqui no telão também pode colocar. Do 1 ao 19. Vou abrir minha Bíblia aqui, em Marcos capítulo 5. O endemoniado Garazeno. Vou ler um pouquinho aqui para nós entender. Chegaram então, Marcos capítulo 5. Chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Garazenos. Assim que Jesus saiu do barco, um homem possesso de um espírito impuro veio dos sepulcros ao seu encontro. Olha só isso aqui, irmão. Jesus, Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, quando ele pisa nessa região, o demônio já vem atrás dele. Já vem pedir, suplicar para ele, por favor, não incomode nós. Irmãos, o mundo jaz o maligno, mas eu e você tem a autoridade no nome de Jesus de repreender e de destruir qualquer maldição, qualquer seta maligna. Você tem essa autoridade. Amém? Você mulher, você homem, sacerdotisa, sacerdote, você tem essa autoridade. Eu e minha esposa fizemos um curso, Casados para Sempre. Até para ministrar, foi o curso de liderança, né, meu amor? E tem um momento no curso que é quebra de aliança. Irmãos, pecado geracional. É fortíssimo, irmãos. De primeiro momento você nem imagina. Mas aí eu cheguei em casa com minha esposa e fui fazer a quebra de aliança, que é o confessar, né? Então eu confessei tudo que eu fiz de errado. Falei até os nomes que eu lembrei todos, as cidades todas. Por quê, irmãos? Para o inimigo não ter autoridade e nem com que me condenar. Irmãos, eu confessei, ela também teve um momento dela, mas, né, graças a Deus, né, é uma mulher abençoada, né, e que Deus... E eu confessei, irmãos, e nós oramos. Eu orei, quebrei todas as alianças. Irmãos, era madrugada já. De repente, os cachorros do bairro, na hora que nós terminamos a oração, até arrepio aqui, começou uma latição, um desespero. Aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Até assustei, eu olhei fora, não tinha ninguém. E os cachorros, um desespero. Na hora eu arrepiei, o Espírito Santo falou bem assim, são demônios
que falou aqui? Por meio de animais. Animais sentem. Demônios, irmãos, que saíram. E crente, ministrando a palavra. Crente, obreiro, líder, ministrando. Demônios, irmãos. Para você ver a força da aliança. Isso é necessário. A gente tem que quebrar. Eu não sei o que meu avô fez. Às vezes ele fez um pacto lá no terreiro de Macumba, no centro espírita. Meu pai ou meu avô, não sei. Mas eu tenho a autoridade no nome de Jesus de quebrar essa maldição. Amém? Você tem a autoridade no nome de Jesus de quebrar essa maldição. Se o histórico da sua família é de depressão, você vai declarar aí na sua vida, em nome de Jesus, eu não vou viver depressivo. A minha geração não vai ser depressiva, porque eu decido, em nome de Jesus, seguir o caminho de Deus. Aleluia? E as minhas ações vão ser diferentes dos meus pais, dos meus avós e dos meus primos e etc, tataravós. Amém? Eu peguei um discípulo certa vez e eu treinando ele para líder de célula. E aí no discipulado eu falei, eu tenho que casar esse cara, né? Eu tenho que casar. E aí eu fui falar para ele sobre casamento, mostrar na Bíblia, né? E ele falou bem assim, eu não tenho vontade de casar. Eu falei, por quê? Ele falou, meu tio separou, meu pai vive traindo a minha mãe, é crente. De dentro da igreja, trai minha mãe sofre, é uma coisa esquisita. Obreiro. E ele não acreditava em casamento, ele ainda falou bem assim para mim. Eu acho que isso, família para sempre, casamento para sempre, isso é relativo. Alguns dá certo, outros não, ideia mundana, irmão. É isso que Satanás coloca na sua cabeça. É isso que Satanás coloca na cabeça. E aí ele falou bem assim, eu acho que Deus errou aí, viu? Falou isso no discipulado, irmão. Eu falei, filho, Deus não erra. Satanás é que está querendo destruir a sua vida. Ele destruiu a do seu tio, ele está lá tentando destruir, está tentando destruir a da sua mãe. E você vai permitir que ele destrua a sua também? Ele ficou assim, ele falou, mas por quê? Eu falei, filho, a partir de hoje, se você quiser, você vai casar e você vai casar para sempre, em nome de Jesus. Você não vai separar não, porque você está no caminho de Deus, você decidiu. E você, a sua atitude vai ser diferente. O que manda é a decisão, irmão. Entendeu? Se eu orar e não tomar atitude em seguir esse caminho, não adianta. É oração, é orar e agir. Amém? E eu orei por ele, foi difícil, levei ele para o encontro com Deus. No final de encontro com Deus, ele pediu a moça em casamento. Glória a Deus por isso, fez um romantismo, é casado até hoje, é líder também, abençoado, crente. Glória a Deus por isso. E hoje ele sabe que, fala, rapaz, a minha geração, a partir de mim, não vai ter mais separação. Amém? A partir de você, não vai ter mais separação. A partir de você, não vai ter mais depressão. Eu declaro isso em nome de Jesus. Recebe aí, levanta sua mão. A partir de você, não vai ter mais irresponsabilidade. A partir de você, famílias vão ser construídas e vão ser bênção nesse mundo que jaz o maligno. Amém? Eu declaro isso e você tem que crer nisso. Amém? Você acha que é fácil para mim manter uma família na presença de Deus? Lógico que já foi difícil, né? Hoje é bem mais fácil, porque minha esposa está no mesmo caminho, ela pensa também igual eu, e quando a gente encontra uma dificuldade, a gente não joga, não solta os cachorros, né? A gente senta, conversa e fala, é assim, 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 eu acho que a gente tem que mudar aqui, melhorar aqui, e nós nos adaptamos. Relacionamento, irmão, é renúncia. Amém? Famílias diferentes, amém? Minha esposa, quando casou comigo e foi conhecer o sogro dela e a sogra dela, ela falou para mim, não, é muito doido. Meu pai e minha mãe conversam alto, minha mãe é simplona, tem um gênio diferente do da mãe dela. Então, foi um processo, hoje ela aceita isso, né?
Hoje ela entende isso, ela consegue se relacionar melhor, mas pensa numa dificuldade. Amém? Não é fácil, mas somos pessoas diferentes, mas temos o mesmo Espírito. Amém? A igreja ela é constituída de pessoas diferentes, mas é o mesmo Espírito. Amém? E todos os gênios, as características diferentes é para completar o corpo de Cristo. Amém? Assim é o casamento. Assim é a família. Seu filho não vai ser igual a você. Eu olho para minha filha, tem algumas características minhas, né? Tem algumas coisas, mas eu olho para ela, é diferente de mim. O pensamento é diferente. Minha filha, aos 7 anos, decidiu ser vegetariana. Eu sou carnívoro. Agora está a maior dificuldade. Tem que fazer ovo, tem que fazer carne de soja. Decidiu com 7 anos de idade. Eu falei para o pastor Samuel, ele falou, rapaz, mas que legal, né? Ela já tem decisão própria, né? Aí eu falei, legal, né? Falei, mas não é fácil não. Nós comemos carne, todo mundo carne, aí tem que fazer uma coisa diferente para ela. Mas amém, eu respeito. Eu não sei até quando ela vai ser vegetariana, se é a vida toda, né? E Jesus, ele chega aqui nessa região e o demônio já vem suplicar para ele. Irmão, quando você vê algo estranho na sua casa, você tem que sentir. Nem tudo é natural. Amém? Nem tudo é natural. Vou contar um testemunho. Certa feita eu ia para o encontro com Deus. Estava em jejum. De repente minha esposa me liga, eu estava trabalhando. Ó, nossa filha Elisa ficou roxa, perdeu o fôlego e eu estou correndo para o hospital. Desespero. Roxinha, correu para o hospital. Aí ele falou, vai lá em casa, pega isso e isso e corre para o hospital agora. Eu pedi para o cliente para mim sair e corri. Né? De repente aconteceu isso. Seta maligna. Eu cheguei em casa, o Espírito Santo falou bem assim, quando eu cheguei no closet, falou bem assim, repreende o espírito de morte, o demônio da sua casa. Aí eu, será? Irmão, nós vivemos pela fé, não é? Nós lutamos com seres que não vemos, amém? Mas nós podemos sentir. E não vemos. E o Espírito Santo de Deus nos avisa. Às vezes você ignora, você quer ignorar, você não quer orar. Às vezes você não quer chamar sua esposa para orar. Por uma causa, por uma coisa que você viu, sonhou, sentiu. Às vezes você não quer chamar o seu esposo para orar. Isso é ego, irmão. E o demônio trabalha aí, é aí que ele separa, é aí que ele destrói. Eu cheguei lá, o Espírito Santo falou, eu lembrei do filme Quarto de Guerra, que eu assisti com minha esposa. Meu Deus, quem não assistiu, assiste. Quarto de Guerra. Irmão, você vai aprender o que é a intercessão. Cheguei lá e comecei no closet. Em nome de Jesus, sai daqui, Satanás. Fui no banheiro, no corredor, em todos os cômodos da casa, até a porta da cozinha, da saída. Eu falei, vai e não volta mais, em nome de Jesus. Irmãos, minha esposa me liga, pouco tempo, eu já ia saindo, ela me liga, meu amor, o médico já ia tomar os procedimentos, ela desentupiu aqui, saiu secreção, né? Desentupiu aqui e está normal, está voltando normal, a cor normal. Aí o Espírito Santo falou, espiritual. Se é uma pessoa que não tem a sensibilidade ou que não quer obedecer ao Espírito Santo, acontece uma tragédia e a pessoa achando que é normal. Totalmente espiritual, irmão. Totalmente espiritual. O poder, eles atravessaram o mar e foram para a região dos Garazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros e ao seu encontro. Vamos para o 2 aqui. O poder da opressão e o objetivo do inimigo. Esse homem vivia nos sepulcros, no versículo 3 e 5. Quem está acompanhando aí, tá? De Marcos capítulo 5. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia, se tiver... já está aqui, ó. E ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe havia sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficiente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre sepulcros e nas colinas. Olha que tristeza, irmão.
Olha o que o diabo faz com o ser humano. Irmãos, a gente anda pela rua, a gente vê tanta gente escravizada e ela não sabe que está escravizada, né? Alcoolismo, até adolescentes, né? Por conta da falta de um pai presente, de uma mãe presente, ou de um pai e mãe na presença de Deus, se corta, né? Às vezes até na presença de Deus, mas está cuidando de tanta gente que esquece da família, entendeu? E a família está perecendo, os filhos estão se perdendo. Irmãos, o que eu mais vejo, hoje não, mudou muito, graças a Deus. Mas antigamente o que mais acontecia era filho de pastor se perder. Eu sei porque eu sou filho de pastor, cresci na igreja, meu pai é pastor da Assembleia, e eu sei o que é isso. Irmãos, defendia todo mundo, cuidava de todo mundo, só que não olhava para dentro. Eu tenho um irmão que foi para droga, foi para bebida, hoje está na presença de Deus, graças a Deus, né? É um milagre, né? Mas aconteceu isso. E você vê muito isso. Ah, mas por que o filho de pastor se perdeu? Porque ele não teve um pastor em casa. Amém? Era pastor na igreja, era pastor no bairro, visitava todo mundo, mas não era pastor em casa. Ou não era pastora em casa. Irmãos, temos que tomar cuidado com isso. Salva a sua família, salva o seu lar, e se der tempo, salva outras pessoas, mas se preocupa com a sua família. Amém? Não que você tem que abandonar os outros, mas primeiro a família. Se sua família está bem, você vai também fazer a obra de Deus bem. Aleluia? Então olha para dentro, né? As estratégias demoníacas são sutis e atraentes. Vamos a um raciocínio. Antigamente, né, meu pai era crente da Assembleia, pastor da Assembleia, a gente via muito o demônio se manifestar na igreja, né? Nossa, aquele negócio e tudo. Hoje tem algumas manifestações, não digo que não manifesta sim, tá? Mas é bem menos, né? É bem menos. Ou às vezes eu já vi alguns casos que a pessoa invoca, né, para apresentação, para poder manipular as pessoas. Isso acontece também. Quem, irmão Marcos? Eu não sei. Quem julga os corações é Deus, mas a gente vê algumas coisas esquisitas, né? O diabo mudou de estratégia, irmão. Você acha que ele vai ser aquele diabo do Jardim do Éden? Ele é inteligente. Hoje ele age o quê? Sutil, atraente. Você acha que ele vai assustar as pessoas, para as pessoas correr para os braços de Jesus? O diabo é assustador. Não, ele engana as pessoas. Amém? Ele chega até você e vai devagarinho. Aqui, ó, a mulher bonita, ó, o homem bonito aqui. Ei, que isso? Dinheiro, cara, tem que ficar rico. Entendeu? Não, pesca todo dia, vai jogar bola todo dia. Que culto, rapaz, que se der tempo você vai. Não é que lê Bíblia, é devocional. E vai indo. Não, eu estou bem, né? Eu oro mais ou menos, né? Eu cultuo mais ou menos, né? Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, e aí eu falei, como é que está a sua oração? Aí eu falei, está mais ou menos. Você ora para comer? Não, mais ou menos. Irmãos, isso é o básico. Agradecer para comer, agradecer a Deus pelo dia, deitar. Amém? Isso é básico. Amém? E esses dias eu estava até conversando, né, Leide? Lá na sua casa, nós conversando, e o sogro do Leine de lá, e a gente falando, gente, eu era guiado pelo Espírito Santo, ele passou pelo Covid, voltou para Jesus, né, Leine? É pastor, né? E a gente estava raciocinando, gente, a gente vive um relacionamento raso com o Espírito Santo. Raso. Nós queremos poder, nós queremos autoridade, mas não queremos sacrificar. Jesus orava dia e noite, irmão. Jesus jejuava toda hora, e ele ainda fala para os discípulos, orai e vigiai para que não entre em tentação. É necessário. Isso é necessário, irmão. Eu quero poder, eu quero autoridade. Ora e jejua. Eu quero palavra. Tiago fala, pede a Deus que para todos ele dá. Está disponível, é de graça isso aqui, irmão. Ele dá deliberadamente aquele que quer, aquele que pede.
versículos 6 e 10. Pode colocar aí, Eliel. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. 6 ao 10. E gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Pera aí, Eliel. Irmão, toda vez que você vê na sua casa, no seu relacionamento, algo estranho, às vezes você está estranho com sua esposa, às vezes você está estranho com seu esposo, às vezes seu filho está estranho, ou sua filha está estranha, irmão, chama, conversa e ora, irmão. Irmão, a coisa mais difícil é orar com a esposa ou orar com o esposo, não é verdade? Por quê? O ego. Eu falo porque meu corpo resiste, irmão. Só que eu conhecendo a verdade, hoje para mim é mais fácil, eu praticando, e eu faço isso. E toda vez que eu sento com minha esposa, tá estranho, eu sento com ela e falo: meu irmão, meu amor, tá estranho, assim, 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 assim. Vamos orar? Eu oro, e depois ela ora por mim. Amém? Você que é casado, você que tem seu marido, entenda que ele é autoridade na sua casa, espiritual. Amém? Na falta dele é você. Mas se ele está lá e tem algum problema espiritual, porque a esposa ela é a sentinela, ela sente coisa que o homem não sente, irmão. Nós quando vê a guerra, o inimigo, nós já vai lá, vamos lutar, pega a espada, vamos guerrear. A mulher não, ela, peraí, ó, tá vindo por trás de você. Quando você vai fazer um negócio, às vezes sua esposa avisa, e você, não, mulher, que isso, eu entendo, eu que faço as coisas, já fiz isso várias vezes e quebrei a cara, irmão. Quebrei a cara, eu estou falando a verdade. Aí quando eu aprendi esse princípio de conversar com minha esposa e falar todos os meus objetivos, porque eu achava que eu resolvia e ela tinha que aceitar o que eu resolvi, né? E beleza. Irmão, o que é isso? Quantas coisas deram certo? Quanta nossa vida financeira, espiritual fluiu? Irmão, é uma só carne. A mulher foi tirada da costela do homem. Ela é o que? A ajudadora do homem. Quando você casa, você se torna uma só carne com seu esposo. Isso é aliança, irmão. Tem uma piada, acho que é o pastor Cláudio Duarte que contou, né? Que o irmão chegou na igreja e falou bem assim: ó, pastor, não sei o que, desanimei da minha esposa, eu quero separar. Ele falou: não, então vou orar para você separar. Então tá bom. Joelho, Senhor, mata ele. Mata ele, Jesus. Ele falou: mas peraí, não, assim não. Vai, até que a morte o separe. Irmão, isso é forte. Cuidado com as alianças. Mas tem exceções, lógico. Mas tem que se arrepender. Tem que quebrar espiritualmente essa aliança. Tanto na terra como no céu. Tudo que é ligado aqui é ligado no céu. Deus é testemunha de tudo, irmão. Até aquele crime oculto que ninguém descobriu. Essa pessoa que não foi condenada porque ninguém descobriu, naquele dia ele vai ser julgado por aquilo. Se ele não se arrependeu, se não houve o conserto, se não houve um conversar, nada é oculto. Deus, ele é o justo juiz. Por que ele é o justo juiz? Porque ele perdoa pecado, mas ele não te livra da consequência do pecado. Entenda isso. O que você planta, você colhe. Agora a questão, irmão Marcos, como é que eu faço para colher coisas boas? Decida hoje plantar coisas boas. Amém? Consertar a sua família, consertar o seu relacionamento. Tirar tempo com seus filhos, observar o que eles estão assistindo, o que eles estão fazendo, com quem eles estão andando. Observe, irmão. Eu comecei a pagar aula de violão para minha filha Heloísa. Descobri um dom, tá louco. Minha filha toca demais. O professor assustou, falou: ela tem um dom incrível. Ele me chamou, um professor, chamou eu e minha esposa, falou bem assim: ó, dentro dos alunos que eu tenho, ora pela filha de vocês, porque eu já vi muitos assim, e o inimigo é furioso na vida dela. Olha só. O cara me chamou e falou para minha esposa. Eu falei: não, eu entendo isso. Eu entendo.
Isso é espiritual mesmo. Fala, o assédio é grande, porque ela tem o dom. O que o inimigo vai querer? Pegar esse dom para ele. Futuramente, se eu não interceder, se eu não for firme, se eu não conversar com ela direito, se ela não tiver uma ideia firme, ela cai na cilada do diabo. O diabo vai oferecer dinheiro, fama. Irmão, ele domina essa terra. E o que ele ofereceu para Jesus depois do jejum de 40 dias e 40 noites no deserto? Poder nessa terra. Só que Jesus não aceitou. Irmão, não aceita as oferendas do diabo. Tudo que ele oferece é lindo, é sutil aqui, ó. Sutis, atraentes, é o top, irmão. Ele domina essa terra, ele te dá o melhor. As seitas, muitas seitas, né, que a gente conhece aí, oferece o quê? Poder, vem, se junta a nós. Esse dia me convidaram, eu mandei para o pastor Samuel. Eu nem lembro o que eu mandei para o rapaz, mas eu fui assim, educado, mas com a palavra, com amor. Aí ele só mandou uma carinha assim, parece que era um advogado de Cuiabá, me chamando para ser maçom. Sabe o que ele me ofereceu? Falou, ó, eu vejo que você... Ele viu, ó, esses caras, ó o diabo. Ele olhou meu Facebook, tudo. Ah, eu vejo que você é um cara de influência. Escreveu um texto grande assim para mim, no mensagem do Facebook. Não sei o que, você não quer se juntar a nós, os Illuminati e tal. E não sei o que, você vai ganhar poder, você vai ganhar fama, você vai ter dinheiro. Aí ele falou bem assim, independente de religião, não tem nada, eles falam isso, não tem nada a ver você ser cristão. Não tem nada a ver. Aí o diabo, ele quer o morno, ele quer um em cima do muro. Para ele tá bom, já está no inferno, né? Mas Deus não, irmão. Ou você é, ou você não é. Graças a Deus, isso não me atrai mais. O dinheiro não me atrai mais. Eu entendo que em tudo suficiente, tá bom. E se eu passar por uma necessidade maior, que Deus me livre disso, eu quero permanecer com Cristo, permanecer com Jesus. Você tem que declarar, eu vou ficar com Jesus. Não cede não, irmã. Não cede não, irmão, ao pecado não. Os negócios é top mesmo. Já conversei com um amigo meu, eu falo, não, eu sei como é que é, meu irmão, eu sei. Irmão, não alimenta isso na sua cabeça não, irmão. Olha para sua esposa, olha para o seu esposo, olha para a sua família. O diabo, ele, quando a gente começa a ter uma vidinha boa, começa a ter um carrinho, principalmente os homens, né? Ele já vem, olha o que você está perdendo. E tem um tanto de negócio aparece, né? E olha o que você está, não sei o que, você podia estar aproveitando. Irmão, isso é ilusão. Não cai nisso não. Graças a Deus eu nunca caí. E eu peço forças para não cair, porque ninguém está livre. Mas eu oro todo dia. E quando eu me deparo com uma situação assim, Pai, por favor, me dê forças. E eu saio fora. Não é difícil hoje, mas já foi difícil. Hoje não é difícil. E quando você se depara com uma situação dessa, se você está em espírito, segundo a palavra de Deus, o que você faz? Você acaba evangelizando a pessoa. Então, quando eu me deparo com uma situação dessa e tal, não, eu tenho uma esposa, tenho uma filha linda, já quebrou todo ataque do inimigo. Acabou. Sem deixar ninguém envergonhado, sem perder a amizade, sem perder o relacionamento. Que eu tenho muitos clientes, sou vendedor, sou representante comercial, tenho mais de 60 clientes. Mas a questão é sabedoria, confiança, firmeza, irmão, fé. Irmão, essa pandemia veio para mostrar quem realmente é cristão, quem realmente e quem não era. Tinha muitos que estavam na igreja pelas luzes, pelos eventos, e hoje sumiu. Quem realmente está em Cristo, ele não saiu de Cristo, ele continua firme, porque ele não vem à igreja por conta do louvor, por conta das luzes, ele vem à igreja por conta que Jesus está aqui, por conta que ele vem adorar Jesus em um só corpo, em união, em comunhão. E isso é importante. Jesus, ele vem buscar uma igreja unida, irmão. Amém? Ele vem buscar um só corpo, com funções diferentes. Amém? Quando
viu Jesus de longe, correu e prostrou. Ele implorou, né? O diabo usa o disfarce, a força do engano para entrar nas vidas e lugares. Amém? Que eu acabei de falar. Cuidado. Ele se disfarça até de boa pessoa, como tentou me levar, ué. Ele falou, não tem nada a ver você ser crente, não. Só que aí com o tempo, eu ia aprofundar, e aonde ele... Entendeu? Cuidado, irmão. Se você tem dúvida a respeito de algo, se você está sendo tentado, procure o seu discipulador, o seu pastor, que é o pastor Samuel, a pastora Giliane. Procure um irmão, o seu discipulador, o seu pastor. Mas fala. Ou sua esposa, o seu esposo, fala, meu bem, isso. Ora por mim. Meu bem, isso. Ora por mim, tanto esposo como esposa. Faça isso, irmão. Mas não cede, não. O diabo usa o disfarce, a força do engano para entrar nas vidas e lugares. Pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. 2 Coríntios 11, 14, né? Fala lá, o Paulo fala, o diabo ele se disfarça de anjo. Então a gente tem que estar o quê? Na palavra, conhecendo a palavra, para quando o diabo se disfarçar de anjo, né, pastor Gustavo? A gente saber, Satanás. Que não, companheiro. Sai em nome de Jesus. Acabou. Irmãos, o nome de Jesus, ele tem poder até na boca de quem não tem autoridade autoridade de quem não tem autoridade para poder declarar em nome de Jesus. O diabo ele tem medo do nome de Jesus, não é de nós não. Porque Jesus ganhou essa autoridade no nome dele na cruz. O pecado que estava sobre mim e você, Jesus levou sobre ele. E ele falou, tudo que pedires em meu nome, eu vos concederei. Amém? É por isso que a Bíblia fala que lá naquele dia, muitos que expulsam demônios, que pregam em nome de Jesus, vão se surpreender. Mas eu pregava, eu expulsava demônio em seu nome. Mas você não era crente. Você traía sua esposa. Você era um grande pregador famoso, andava de avião, teólogo, fazia sinais miraculosos, expulsava demônio, maior moagem. Mas você traía sua esposa nas viagens. Você não era cristão. Você fazia muitas coisas ocultas. Irmãos, é melhor não ter fama e ter salvação. É melhor não ter dinheiro e ser salvo. É melhor entrar no céu com uma perna só do que entrar no inferno com as duas. Mas me explica isso, irmão Marcos. O nome de Jesus tem poder. Imagina na boca de quem tem vida com Deus. Paulo expulsava demônio, né? Aí teve uns camaradas, uns judeus, que foi expulsar demônio de um camarada lá. Aí chegou lá, sai em nome de Jesus. Aí o demônio olhou para ele, isso acontece também, cuidado, viu, com o nome de Jesus. Se você não tiver vida com Deus. Aí olhou para ele e falou bem assim, Paulo eu conheço, e vocês, quem são? Já pensou a gente chega lá no demônio, eu saio em nome de Jesus, vou orar. Eu conheço fulano, eu conheço Jesus, e você quem é? O demônio, um cara só, pegou esses caras, uns 5 mais ou menos, né, Gustavo? E pau, rasgou a roupa deles, deixou eles pelados, passou vergonha neles. Saíram envergonhados. Não é qualquer pé rapado também que vai falar em nome de Jesus, o demônio vai sair não, irmão. Você tem que ter vida com Deus. Mas eu tenho que ser perfeito? Não. Mas tem que ter vida com Deus. Orar, jejuar, crer no Senhor Jesus, porque esses caras, eles não criam em Jesus. Eles queriam usar o nome de Jesus como amuleto. E Jesus não é um amuleto. Ele é uma pessoa. E ele habita em mim e ele habita em você. Amém? Muitas vezes, conceitos e insinuações essencialmente malignos colocam-se diante de nós de forma bela, atraente e até mesmo politicamente correta. Carlito Paz, pastor Carlito Paz, essa frase. Tá vendo? O inimigo é astuto. É terrível, irmão. Só eu sei, você também sabe as lutas que você enfrenta. Eu falo isso porque eu sei as lutas que eu enfrento comigo mesmo. É terrível, irmão.
Os demônios escondem sua existência por meio do engano e da ilusão, para que as pessoas se concentrem no que elas veem ou em como se sentem, ignorando as causas espirituais. Noel e Bill Gibson, né? Tá vendo aí? Nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que não vemos. Amém? Irmãos, esse dia nós estávamos na reunião, numa fazenda aí, e uma moça passou mal. Na hora, enrolou toda, um trem mais esquisito. Aí falaram, não, ela passa mal direto, quando ela fica estressada e tal. Na hora eu olhei para o meu companheiro Leide, eu falei, Leide, e aí? Só que eu, assim, como eu vi que tinha pessoas que não entendiam, eu só olhei para ele, ele já entendeu. Ele falou, é espiritual. As pessoas normais, falam, isso é um negócio. Aí eu perguntei para o esposo dela, falei, você já consultou? Já, fizemos exame, tudo, e o médico não descobre o que é. Mais uma prova. Trem mais esquisito, enrolava os dedos assim, que retorcia, mudo, né? Aí tentaram de tudo, ela foi melhorando. Aí eu falei, vamos orar? Eu fui e orei por ela, né? Junto com as pessoas que estavam ali, eu falei, estende a mão. Oramos, em nome de Jesus, repreendi o espírito maligno. Ela voltou ao normal. Tranquilo. Não sei se aconteceu de novo. Mas se ela não deu brecha, eu acredito que não. Irmão, se você está em qualquer ambiente, na sua casa, na faculdade, na escola, você viu algo espiritual, você tem autoridade. Você tem autoridade. Às vezes, dependendo da situação, você não vai declarar em alta voz, deixa eu orar por você. Mas em espírito. Paulo ele fala, estejam em espírito o tempo todo. Amém? Na fila do banco, na lotérica. Estejam em espírito, porque o diabo ele está para toda parte. Ele está numa pessoa, ele está num cachorro, ele está em toda parte, irmão. Então esteja em oração para não entrar em tentação. A autoridade de Jesus cancela o domínio das trevas. O que eu falei? A autoridade de Jesus cancela esse domínio das trevas. Os demônios imploram a Jesus, versículo 12 e 14. Deixa eu falar um negócio para você. Não adianta nada você querer que um amigo seu, um discípulo seu, siga os seus passos, siga a palavra de Deus se você não segue. Amém? Uma experiência minha, quando eu ainda estava desviado, tomando cerveja, churrasquinho com os amigos em casa, tomando uma mesinha baixa assim, era só casal, de boa. Aí minha filha de 3 anos, a Heloísa, tinha 3 anos na época, chegou, pegou o copo, Marquinhos, e falou bem assim, papai, eu posso tomar? E eu sem saber o que falar na hora, né, eu rapidão, não filha, pode não. E ela falou, por quê papai? Criança é assim, é por quê, tudo é por quê, tem hora que irrita, mas você tem que ter paciência. E aí, eu falei, minha filha é veneno. O Espírito Santo pegou ela assim, ela falou, papai, o senhor toma? Eu conhecendo a palavra, filho de pastor desviado, o Espírito Santo pegou assim, pá, no meu peito. Falou, e aí? Você ama sua filha? Eu te pergunto hoje, você ama os seus filhos? Você ama a sua esposa? Você que está aí na live, você ama a sua família? Eu sei que sua resposta vai ser sim. Então, o que você não quer que seus filhos sejam, o que você não quer que sua esposa faça, não faz. O que você não quer que seus filhos sejam, o que você não quer que seu esposo faça, não faz. Esse é o amor. O amor é lindo, o amor de Jesus é bonito. Só que no amor está a justiça, está toda a lei. Quem ama não trai, não mente, não rouba, não mata. Ficou mais difícil, irmão. O homem entendeu tudo errado a lei. Achou que era por fora, rituais. Jesus chegou e destruiu tudo aquilo lá. Falou, é aqui dentro. Vocês são como sepulcros fechados. Jesus falou isso para pastores na época, tá? Para líderes, fariseus, escribas. E falou, vocês fedem por dentro.
O que ele quis dizer? Vocês oram nas esquinas, mata a ovelha para o perdão do pecado do povo, para o perdão do pecado de vocês, mas escondido vocês manipulam as pessoas, vocês saqueiam as casas das viúvas, vocês pensam só em si mesmo, não pensam no próximo. Irmão, viviam artificialmente. E Jesus veio, por isso que ele ficou com raiva, furioso, crucificou Jesus porque tinha raiva e inveja da multidão que Jesus atraía, do amor que Jesus era. Jesus sentou com prostituta, sentou com um cobrador de imposto, uma samaritana ainda, que os judeus não se davam com samaritano, né, Marquinhos? Não dava nem água um para o outro. Jesus sentou lá no poço de Jacó com a mulher samaritana. E eles condenavam Jesus por isso. Aí Jesus fala bem assim, tem outro texto que Jesus fala bem assim: o que entra, não entra impuro, mas o que sai de vocês, fede. Irmão, a limpeza tem que ser de dentro para fora. Não adianta nada, irmão. Não importa se você gosta de bermuda, o que você veste, isso não salva. O que salva é o coração. É o coração aquebrantado, é o coração contrito. E a partir desse dia que o Espírito Santo usou a minha filha para falar isso comigo, isso ficou remoendo dentro de mim e eu falei, eu decido, por amor à minha filha, a mudar de vida. Por quê? Futuramente ela pode até provar alguma coisa errada, mas ela vai lembrar, o meu pai não fazia, ele falou que fazia mal, e ela vai voltar. Foi assim comigo, foi assim com muitos, foi assim com meu irmão. Irmão, por mais que seu filho se perca, ele tem a semente, ele sabe que está no caminho errado, e ele sabe o caminho certo, ele sabe o caminho de volta. Filho pródigo, quando ele estava na ruína, destruído, o que ele fez? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Se você ensinou o caminho para o seu filho, para a sua filha, ela sabe o caminho certo. Por mais que ela se perca, ela sabe voltar. Mas se você não ensinou, nem com palavras, nem com ações, é muito difícil isso acontecer. Existem exceções, Marcos? Existe. Vamos colocar uma probabilidade de 70%, né? 100% para quem já conhece o caminho, e 70% ou 60% para quem não conhece o caminho e teve que aprender ou descobrir de outra maneira por outras pessoas através do Espírito Santo. Amém? Autoridade de Jesus, cancele o domínio das trevas, amém. Seja um influenciador, apontando sempre para a pessoa de Cristo em meio à sociedade e à cultura. Irmão, nós não podemos nos adaptar à cultura deste mundo. O que é a cultura deste mundo, irmão Marcos? Corrupção, mentira, roubalheira e tudo isso, traição. O que é a cultura desse mundo hoje, atual? Medo, né? Medo. Muitas pessoas estão apavoradas, mas nós que cremos em Jesus, nós temos a esperança, né, Gustavo? Nós temos a confiança em Jesus. Então nós não vivemos pelo que vemos. Nós cremos que tem uma vida eterna. Nós cremos que tem uma cidade extraordinária sendo preparada para nós. Por mais que esse mundo seja destruído, por mais que guerras aconteçam, nós continuaremos marchando para a eternidade. E se for morto, é igual o Paulo fala, né? O viver para mim é Cristo, e o morrer para mim é lucro. Difícil, né, irmão? Eu falei isso na live um dia, na autoridade do Espírito Santo, e depois, humanamente pensando, eu falei, meu Deus. E eu falei para o Senhor Jesus, Jesus, me leva no arrebatamento, se eu ficar vivo até lá. Mas não deixa não, chegar no momento de ter que te negar ou morrer, né? Mas o que eu peço? Forças, para que se eu tiver que passar por isso, eu não negue. Eu não posso ser igual Pedro, autossuficiente. Se o Senhor for para a cruz, eu vou para a cruz com o Senhor, eu morro com o Senhor. Aí os outros discípulos, nós também. Negou Jesus 3 vezes.
Irmão, quando eu e você entende que não é com as nossas forças, que não é com o nosso conhecimento, com o nosso poder, e pede a ajuda do Espírito Santo, nós vencemos. Quando eu acho que estou forte, eu estou fraco. Quando eu acho que estou fraco, aí é que eu estou forte, né, Gustavo? Por quê? Eu oro mais, eu jejuo mais, eu busco mais, eu escuto mais a palavra. Não importa quem está pregando, mas é a palavra de Deus. Então isso é humildade, isso é entendimento de que eu preciso me alimentar. Ah, mas eu sou um grande teólogo, eu conheço a palavra. Irmão, não importa quem está pregando, honre. É a palavra de Deus, escuta ela e guarda no seu coração. Amém? Já vamos finalizar. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficara com medo. Jesus disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você. Versículo 15 e 19. Irmãos, tudo que Jesus fez na sua vida não é para você guardar não, numa caixinha de sapato e guardar em segredo, não. Tudo, até a transformação que você teve, se você era alcoólatra, drogado, ou mentiroso, ou ladrão, e Jesus te tirou dessa situação, é para você o quê? Testemunhar. Isso é o quê, irmão Marcos? Contar o meu testemunho, a minha história de transformação é o quê? Pregação. Ah, não é teologia não, irmão. O que salva é o seu testemunho. O que transforma é o seu testemunho. Porque a pessoa que está naquela situação, ela vai ver, você era. E quem mudou sua vida? Eu decidi caminhar com Jesus. Ela vai olhar, nossa, você conseguiu mesmo? Consegui, então eu posso conseguir, né? Mas vai lá chegar com teologia, você tem que mudar de vida, senão você vai para o inferno. Ele vai olhar para você e vai falar assim: quem é você? Irmão, você é humano. Paulo fala, não esqueça do passado de vocês não, irmãos. Porque o que aconteceu? Muitos drogados, ou sei lá, alcoólatras daquela época tinham se convertido e estava cheio de si. Estava, nossa, agora eu sou um santão, agora eu sou o cara, agora sim. Aí Paulo chegou, não esquece do passado de vocês não, igreja. Vocês são humanos, igreja. Se relaciona, igreja. Não se exclua da sociedade não, igreja. Não se isola na sua casa e deixa de cumprimentar seu vizinho não, igreja. É isso que Paulo está falando. Ah, mas ele é alcoólatra. E peraí, Jesus veio para quem? Você era o quê? Irmão, eu vou falar para você, eu não valia nada. Quando eu lembro do meu passado, das coisas que eu fazia, me dá nojo. Eu olho e hoje eu vejo amigos, pessoas na mesma situação, eu falo, nossa, como é verdade aquilo que a Bíblia fala, que a pessoa era, quando conhece Jesus, ela tira uma venda, um véu dos olhos, né, Gustavo? E o cara que está lá, eu vejo até amigos meus falar, estou ostentando, não está nem aí, ele acha que está podendo, e não sei o que, está pegando todos, estou bebendo não sei o que, ostentando. Irmão, eu olho hoje para cá, para aquilo, e você também eu sei que olha para muitas situações e fala, que cegueira. E o que muda essa situação? O que muda a vida dele, irmão Marcos? Só oração, irmão. Porque ele está cego, isso é espiritual, isso não é humano. Amém? Se você chegar lá, para com isso, para de beber, sem orar por ele, nada acontece, irmão. Eu falo para o meu irmão, hoje ele não está aqui, eu já falei do amor de Jesus para ele, e às vezes até fui rígido. E ele ficou bravo comigo, quase até brigou comigo, e eu tive que baixar a guarda, fiquei humilde. Aí eu me isolei, fiquei mais de um mês sem ver ele. Orando, minha mãe sempre orando, meu pai também. E depois de um mês, mais ou menos, eu saí da oração das 6 aqui, aquela época que estava tendo a oração das 6. Passei em frente à casa dele de bis, o Espírito Santo falou, vai lá. Eu falei, peraí, que vai lá. Aí eu falei, não, vou chegar lá, latinha para todo lado. Era assim, irmão, latinha para todo lado, fedendo cigarro. Não, as ideias diferentes. Aí o Espírito Santo, vai lá. Depois da oração, cheguei lá. Ele me recebeu de boa. Falou, você está sabendo? Eu falei, não, tem 15 dias que eu não bebo. Ué. Aí eu fiquei assim, né, só escutando. O Espírito Santo falou, escuta. Falou, eu também parei de fumar. 15 dias. Aí eu falei, que bom, Simão, que bom. E aí o Espírito Santo falou, aí, ele está pronto, dentro de mim, né? O que
foi? Eu falei, não, deu um medo nele tão grande, irmão. Ele viu um médico na televisão, de 30 anos, que morreu sem ter nenhum problema. Morreu de Covid. Deu um desespero nele. Ele falou, e eu que fumo? E eu que bebo? E eu que fumo maconha? Irmão, oramos. Está na presença de Deus, ele é bênção. É profeta, o Simão Pedro, está aqui com a família dele, né? Não está aqui hoje, mas é bênção. Irmãos, Deus fez assim na vida dele. Quando você decide caminhar com Jesus, quando você decide mudar de atitude, Deus pega a sua vida e faz assim, irmão, ó. Jesus, Simão Pedro foi 3, 4 meses, hoje ele está na Caraíba, ganhando quase 4 mil reais, em questão de 3, 4 meses. 3, 4 meses. Irmão, hoje ele está pagando uma carta de crédito de 40 mil. Quer comprar uma Duster. Irmão, um cara que é milagre, é oração. A sua guerra não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestade. Amém? Essa é a nossa guerra, irmão. Não adianta você ir lá lutar com seu marido com palavras, com força, com seu filho, ou que seja seu esposo, sua esposa. Não, ora, entra no seu quarto e ora. E o teu pai que te vê em silêncio, ele vai agir por você. Você vai chegar lá, ele vai estar pronto, irmão. Manso. Ah, mas pode demorar quanto tempo? Não sei, Deus sabe. Mas a intercessão. Eu quero falar um segredo para você. Olha a chave, Gustavo, olha a chave. Sabia que a oração, ela compra a salvação de pessoas? Se tem um filho que é drogado, perdido, e a mãe intercedendo por ele. Eu falo para você, Marquinhos, a palavra fala isso. E a mãe intercedendo, chorando por ele. Pode ser na hora da morte, ele é salvo. O que é isso, irmão Marcos? Poder espiritual. A nossa guerra não é contra carne e nem sangue. É contra principados e potestades. A oração, ela compra a salvação de pessoas. Assim como Jesus foi crucificado e nos deu a oportunidade de ser salvo pela graça, assim a oração, a intercessão, ela tem esse poder, é extraordinário. Conclusão, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. 1 João 3:8. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6, versículo 11 e 12. Irmão, quando você entende isso, você não se cansa, você não se frustra, você não se esgota. Sabia disso? Porque você não vai tentar com sua força e nem com palavras. Mas quando você tenta com a sua força e com palavras, você se frustra, se esgota, desiste e fala: esse Deus não é Deus, porque ele não faz nada. Por quê? Você tentou sozinho. Fica calado. Ora, que você vai viver em paz. Irmãos, hoje eu não me preocupo com o discípulo, não. Eu já me preocupei, irmão. Já perdi sono. Hoje eu oro. Pai, ó, fulano, cuida dele, cuida dessa família, pai. Cuida. E descanso. Você nunca vai se cansar dessa forma, porque o trabalho é do Espírito Santo. Eu só tenho o quê? Que orar e jejuar. Levanta, por favor. Vamos fazer uma oração de libertação. Ministério de Louvor, pode vir, fazendo um favor. Eu quero que você coloque a mão na sua cabeça, né? Você vai fazer essa oração, amém? Eu já fiz isso já, é muito forte, irmão, isso é extraordinário. E nós vamos fazer uma oração de libertação da força das trevas na sua família e na sua vida. Amém? E destruir todo pecado geracional. Amém? Todo tipo de maldição hereditária. Amém? Então vamos lá. Senhor Jesus, eu agora renuncio, quebro e desligo
Você que está aí na live, faz isso, tá? De minha vida e de toda a minha família, toda dependência negativa, cativeiro ou sujeição demoníaco que existe em mim ou na minha casa. Respira. Solta pela boca. Decorrentes de atos praticados por meus antepassados, pais, avós, bisavós, cônjuge, parentes ou quaisquer outros seres humanos, vivos ou mortos, que no passado me dominaram ou controlaram de maneira contrária à vontade de Deus. Declaro que serei liberto do espírito de miséria e medo. Declaro o fim dos pesadelos, da insônia, sonolência. Renuncio todos os problemas comportamentais e relacionais constantes. Respira. Ponho fim na ansiedade e falta de paz relacionados com o noticiário durante essa pandemia. Que nossas crianças tenham paz e fiquem livres de perturbações, sem diagnósticos claros. Em nome de Jesus, nosso lar nunca mais sofrerá de incômodos que surgem por movimentos de objetos físicos. Que o bom perfume de Cristo e a presença do Espírito Santo elimine os odores inexplicáveis, atmosfera ofegante, pesada, toda náusea e dores de cabeça. Nesse instante, confesso o meu arrependimento e peço perdão se existe alguém que eu dominei ou controlei de forma errada. Quebro toda maldição hereditária, ação da mídia, ensino contrário à palavra de Deus e espírito de religiosidade vinda das trevas espirituais em nosso meio. Agradeço ao Senhor por vencer a ação das trevas e todo ataque do mal contra a minha casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos libertos. Você está liberto. E você nunca mais, a sua família nunca mais será a mesma, em nome de Jesus. És invencível.